Deus. É segunda-feira, Pai. Agradeço pelo final de semana maravilhoso que o Senhor me concedeu. Neste dia que se inicia, peço sua proteção sobre a minha vida, minha casa e minha família. Que sua graça e seu amor esteja comigo em todos os momentos. Com as forças renovadas, Senhor, declaro que essa semana seja produtiva e de muito aprendizado. Pai, não deixe que o cansaço e desânimo tomem conta de mim. Peço, Senhor, que me inspire a ser a melhor versão de mim mesmo. Que eu utilize meus talentos e habilidades para fazer a diferença no mundo e deixar um legado positivo. Que as minhas decisões sejam de acordo com sua boa, agradável e perfeita vontade. Pois confiamos em Ti, Deus. Agradeço por tudo que sou, por tudo que tenho e por tudo que ainda está por vir. Que o Espírito Santo nos conduza a fazer o bem e a ser luz onde houver trevas. E que esta segunda-feira seja abençoada e repleta de oportunidades para crescermos em amor e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.